Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, o público presente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, também uma boa noite. Estamos aqui começando o nosso ano legislativo, a primeira sessão de 2023, e mais uma vez começamos o ano com os velhos problemas. Muitos deles já foram falados, pelos vereadores. Eu queria só pegar uma ponte aí no que a vereadora Dalva falou, expondo muito bem a situação de diversos equipamentos de esporte, mas o centro esportivo será asfaltado, Então, são aí as contradições que a gente enxerga dentro da nossa cidade, que nos revolta muito e revolta também a população. Eu gostaria de começar falando a respeito de alguns dados que foram apresentados aqui nessa casa, em audiência pública pelo secretário de Finanças. O dado mais significativo, além do superávit do ano que vem, de 56 milhões, que na verdade mostra a falta de planejamento da prefeitura em montar o seu próprio orçamento, a sua própria receita, é aquilo que eu já venho denunciando aqui há tempos. A prefeitura diz que vai arrecadar menos do que realmente vai arrecadar. Com isso, nós temos esses superávites gigantescos, que não entram no orçamento, fica para o ano que vem, para que o clube do Bolinha ali, o prefeito, junto com alguns secretários mais próximos e também vereadores mais próximos, façam aí a distribuição desses recursos conforme os seus interesses. Além desse número, chamou a atenção, e muito, vereador Gemil, que o percentual de gasto com pessoal em 2022 foi de 44,8%. Por que eu estou chamando a atenção para esse número? Porque é justamente esse número, esse limite, que a prefeitura usa como muleta para negar aos nossos servidores aumento real, para fazer uma reestruturação de carreira, para pagar o piso nacional do magistério aos nossos professores, que estão mais um ano indo para suas salas de aula, encarando a responsabilidade e o desafio de educar e formar as nossas crianças, sem ter o devido reconhecimento, sem ter o direito que lhes é garantido pela lei federal ao piso cumprido. A prefeitura usa essa desculpa para tudo, dizendo, nós não podemos dar aumento, nós não podemos pagar o piso, nós não podemos estruturar, fazer plano de carreira, porque vai estourar o limite. O limite que o prudencial é 51,4, se eu não me engano, enfim, 51, algum quebrado. E nós estamos em 44,8. Nós estamos muito abaixo do limite prudencial. Ou seja, a prefeitura segue ludibriando, passando uma maquiagem para passar para trás o servidor, para passar para trás o professor, para passar para trás aquele funcionário e aquela funcionária pública que ganha um salário mínimo. E hoje, cada vez maior o número desses profissionais. Enquanto isso, nós temos superávit, nós temos um limite considerável e nós não temos o servidor respeitado. Eu aproveito para pontuar, para fazer coro a uma indicação que está sendo apresentada aqui hoje por todos os vereadores. É uma indicação dos 13 vereadores dessa casa, que é para que o servidor municipal tenha o seu vale alimentação reajustado para R$1.000. Infelizmente, vereadora Marli, os servidores estão há meses questionando a cada um de nós, cadê o nosso aumento, cadê o nosso reajuste, para quanto vai o vale? Nós chegamos em fevereiro e o servidor continua sem o reajuste, sem aumento real e sem aumento no vale. Então, essa casa não é o vereador Caio, não é nenhum dos vereadores individuais aqui. É essa casa, é o Poder Legislativo. Exige
que a prefeitura pague um vale alimentação de R$ 1.000 aos nossos servidores, que é mais do que merecido, principalmente quando a gente enxerga os preços no supermercado. Ainda sobre a questão do serviço público, eu pergunto, principalmente aos vereadores mais próximos do governo, cadê a reforma administrativa? Logo no segundo mês de mandato, eu recebi um ofício do secretário Jeft dizendo que essa reforma aconteceria. Essa promessa só vem cada vez mais se tornando uma enrolação. Não tem reforma administrativa, cargos comissionados continuam sem critério de formação, de requisitos, o servidor efetivo continua ganhando mal e uma série de problemas. E nada é feito. Cadê a tal da reforma? Enquanto isso, enquanto a reforma não sai, a dança de cadeiras continua. Hoje, no Diário Oficial, nós tivemos ali uma dança das cadeiras, mais uma vez, no setor da juventude. Eu já questionei aqui, nessa mesma tribuna, o atual chefe do setor de juventude. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, e pergunto a quem nos está assistindo, principalmente aos jovens, o que foi feito para a juventude nesses 2 anos? Quais políticas públicas foram feitas? Quais programas foram desenvolvidos? Enquanto isso, a juventude serve para fazer dança de cadeira. E me chateia, principalmente, que eu estou aqui, junto com outros vereadores, há 2 anos, cobrando o Conselho Municipal de Juventude e nada. Então, a juventude serve para cargo comissionado, mas a juventude não serve para ter voz, não serve para participar da política, não serve para ser ouvida, mas serve para servir como cabide aí de emprego em relação a cargos que acabam sendo prejudicialmente alocados de forma diversa a pessoas com o perfil. Eu cito, por exemplo, aqui, o próprio cargo que hoje, de diretor de infância e juventude. O chefe, até então, foi agora nomeado para diretor do Departamento de Infância e Juventude. Nós temos aqui, e alguns vereadores acompanham de perto isso, vereadora Dalva, por exemplo, um grupo excelente, que merece todo o reconhecimento, que tem feito um trabalho da rede protetiva, que inclusive saiu aí na televisão o reconhecimento, levando a nossa cidade, positivamente, para a região. Não tinha ninguém desse grupo, por exemplo, para assumir um cargo como esse, que tem experiência, que tem conhecimento, que está fazendo um trabalho brilhante. É isso que não é certo. Por isso que eu digo, os cargos comissionados têm que ser regulamentados. Enquanto a gente vê pessoas, de forma voluntária, fazendo um trabalho que leva o nome da cidade de forma honrada para a região, nós temos, por outro lado, cargos comissionados servindo a interesses políticos, ou melhor, politiqueiros. Então, eu exijo mais uma vez, a prefeitura precisa olhar para a juventude de forma séria. Precisa ter política pública, precisa ter conselho municipal. Enquanto isso, os nossos jovens estão aí, se perdendo. Depois, amanhã, não adianta reclamar quando nós tivermos violência, quando nós tivermos desemprego, quando nós tivermos uma série de problemas sociais que são resultado da falta de investimento em infância e em juventude. Para mudar o amanhã, a ação tem que ser agora. Eu ainda trago, falando de velhos problemas, nós recebemos, semana passada, os pareceres, os documentos referentes às contas da prefeitura do ano de 2020. Pegando ali um pedacinho, um mês do prefeito João Círio, e o restante do governo Paulo Brilhadori, que até então estava como vice e assume a prefeitura. Novidades? Nenhuma. Os mesmos problemas. Aponta, vereadora Marli, a questão dos cargos comissionados,
que não é resolvida, que só é enrolada, aponta a falta de vagas em creche, e mais do que isso, aponta a estrutura precária das escolas, e eu tenho visitado as escolas e continuo vendo os mesmos problemas. Eu estive na escola Anair na sexta-feira e vi os mesmos problemas, os mesmos azulejos faltando da última vez que eu fui lá, estavam lá ainda faltando, sem AVCB, assim como quase, creio eu que todas as escolas do município. Se tem um incêndio, Deus nos livre, numa escola, nós não temos equipamentos, nós não temos estrutura, nós não temos o certificado dos bombeiros que garanta que as nossas crianças estão seguras dentro das escolas. Na escola Nair, vereador Kleber, tem uma sala de aula lá que começa a chover, a professora tem que pegar a molecada e colocar para o canto, porque está chovendo dentro da sala de aula. Como é que um professor trabalha dessa forma? Como é que a criança aprende dessa forma? É impossível, é desrespeitoso. A vereadora Dalva trouxe a questão dos roubos. E é verdade, estive lá na Nair, onde foi roubado, vários problemas em decorrência desse roubo, os ar-condicionados que não estão mais funcionando, as lâmpadas que estão queimando, enfim, uma série de problemas. Nós estamos aqui há 2 anos. O que foi feito pela e para a segurança das escolas? Nada. Zero. Enquanto isso, quem vai tendo prejuízo são as crianças, são as escolas e são os cofres públicos. Por quê? A falta de investimento em segurança faz com que o nosso patrimônio seja depredado, seja roubado, e a gente vai gastando. Vamos gastar, vamos torrar o dinheiro do povo para comprar de volta aquilo que foi roubado por incompetência da prefeitura. Porque 2 anos sem fazer absolutamente nada é inaceitável. Tem uma promessinha aí de câmera, que todos nós aqui já estamos cansados de ouvir. E alguém viu ser colocada uma câmera nos prédios públicos? Nenhuma, nada. Não só as escolas, como os poços artesianos. Final de semana, quando rouba o poço artesiano, a população amarga. Não tem água para lavar roupa, não tem água para cozinhar, não tem água para limpar a casa. Por quê? Porque o poço artesiano está lá, ó, escancarado. Me roube, por favor. Não tem segurança, não tem muro, não tem nada. Não preciso, nem falo das câmeras, porque como é que nós vamos colocar a câmera se nós não estamos fazendo nem o arroz e feijão, que é você pelo menos murar e fechar o espaço, cercar. Então essa é a realidade dos prédios públicos de Jardinópolis, das escolas, dos postos de saúde, dos poços artesianos, em relação à segurança. É preciso mudar esse cenário. É preciso cuidar do nosso patrimônio. É preciso respeitar a população. Porque, senão, nós vamos estar sempre enxugando gelo. E quem sai no prejuízo é o povo, é a população que é profundamente prejudicada por essas negligências, por essas omissões, por essas faltas de responsabilidade do poder público, da prefeitura municipal, com a nossa população, com a nossa gente. Para mim é muito triste ver numa sala de aula as crianças falarem que precisam sair correndo de onde elas estão, porque está chovendo. No município como Jardinópolis, com a renda de Jardinópolis, como que a gente olha na cara de alguém e fala que a prefeitura tem 50 e tantos milhões de superávit e tem criança dentro da sala de aula tomando chuva? É inaceitável, é vergonhoso. Então eu espero que esse ano a prefeitura comece a cuidar das suas responsabilidades e fazer diferente do que foi feito nesses 2 anos. Porque senão, não sabemos o que vai ser dessa cidade. Mas sabemos que, independente do que faça a prefeitura, nós continuaremos lutando, continuaremos denunciando esses absurdos, esses erros e esses problemas até que isso mude.
Obrigado, senhor presidente.